Fala galera, tudo bem? Na semana passada, durante a transmissão do jogo da Champions, foi até a partida entre Chelsea e Juventus, eu fui perguntado sobre o momento e sobre escolha, sobre quem seria melhor na disputa da lateral direita para a seleção inglesa. O Alexander-Arnold, o Reece James, eu falei que depende do modelo de jogo que você quer. Acho que a resposta nunca pode ser simplesmente pá, isso aqui em qualquer circunstância. Acho que sempre vai depender de variáveis. Então, qual modelo de jogo, para qual proposta e tudo mais. Mas a minha questão aqui no vídeo não é nem fazer a comparação entre os dois. É no que eu acho que isso pode encaminhar, assim, em relação a uma linha de raciocínio sobre o momento atual da lateral direita no futebol inglês. Porque eu acho que hoje a gente viu um momento especial na Premier League em relação à influência dos laterais no jogo. Principalmente se a gente comparar com o olhar histórico da Inglaterra em relação a essa posição especificamente. Então eu vou até abrir um pouco mais o leque para falar não só de Alexander-Arnold e Reece James, falar também do João Cancelo, embora muitas vezes na lateral esquerda, mas é um lateral direito que também tem sido fundamental. E aí a gente tá falando de pilares dos três melhores times da Inglaterra no momento. Então a gente tá falando de Manchester City, João Cancelo, peça-chave. Liverpool, Alexander-Arnold, peça-chave. E Chelsea, Reece James. Artilheiro do time na atual Premier League, inclusive, né? Por mais que o Chelsea tenha outra opção para essa função, o Azpilicueta, por exemplo, o Reece James tem sido determinante, tem sido decisivo. E a importância desses jogadores de defesa contribuindo no ataque, isso já foi assunto para um outro vídeo aqui, justamente depois de Chelsea e Juventus, quando eu falei um pouco mais sobre a contribuição ofensiva dos jogadores em tese defensivos do Chelsea do Thomas Tuchel. Mas qual que é o grande ponto aqui? Isso me fez viajar um pouco no tempo, para ir muito além de comparar os jogadores, porque acho que são três características bem diferentes, mas de jogadores que são dos mais interessantes de olhar em campo atualmente no futebol inglês, porque são influências de formas distintas, dentro de modelos diferentes de jogo e com funções, com características, com qualidades diferentes também. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é lembrar que, historicamente, existe uma ideia na Inglaterra de que a lateral direita é a posição para você ter o pior jogador do seu time. Você tem um ponto fraco, você precisa remendar o time de alguma forma, tem que improvisar, não sei o quê, joga o problema para a lateral direita. Historicamente, a visão do lateral direito na Inglaterra é essa, do jogador mais limitado que vai estar na posição em que ele provavelmente vai comprometer menos. Esse é um olhar, historicamente falando, do futebol inglês para a lateral direita. Então, é muito diferente quando a gente olha, por exemplo, né, para a relação do brasileiro, do Brasil com as laterais. O Brasil tem uma história imensa de laterais na esquerda e na direita, né? Mas jogadores de muita qualidade que se destacaram, que foram protagonistas. Se a gente nem quiser ir tão longe assim, olhando para as últimas décadas, a gente vai falar de Leandro, Jorginho, Cafu, Maicon, Daniel Alves, para citar alguns dos jogadores aí das últimas 5 décadas, que foram grandes destaques da posição. E com grande contribuição ofensiva, porque historicamente o Brasil olha para os laterais como peças muito importantes da construção ofensiva, que desequilibram indo à frente e que condicionam o jogo pela maneira de atacar. Claro, isso tem vários desdobramentos táticos para a maneira do time jogar. Quando a gente olha para o 4-4-2 britânico, tradicional, inglês, a gente está falando de duas linhas com 4, em que o meia aberto, o winger, como é chamado historicamente na Inglaterra, vai ser o cara que vai ocupar o corredor. Então, diferentemente do Brasil, em que você tem a ideia do volante e do meia numa faixa central, aproximando, liberando o corredor para os laterais apoiarem, na Inglaterra, tradicionalmente, não é que você não tenha laterais que apoiem, tá? Mas a função de ocupar o lado do campo, de buscar o drible e chegar à linha de fundo, tá muito ligada ao cara aberto da segunda linha de 4. Então, esse jogador da primeira linha de 4 pela direita acaba sendo um cara que vai compor mais a defesa. E isso nos leva até a um tweet, pouco antes da Euro, realizada esse ano de 2021, a Euro 2020, mas que foi em 2021, quando o Gary Neville brincou com isso, e eu vou explicar um pouco do contexto sobre isso, vou até colocar o tweet dele na tela aqui, no dia da convocação da Inglaterra, depois acabou tendo o corte de um deles, mas o tweet do Gary Neville what a time to be a right back, né? Que momento para ser um lateral direito. E aí ele lembra de No one wants to grow up to be Gary Neville. Aí ele fala, vai ficar junto com You Can't Win Anything with Kids na história do folclore dos comentaristas. E aí ele fala, 4 laterais direitos na lista de convocados. Depois o Alexander-Arnold acabou sendo cortado por lesão, mas de qualquer forma a lista tinha Kyle Walker, Reece James, Kieran Trippier e o Alexander-Arnold. 4 laterais direitos de características diferentes para serem usados de formas diferentes na lista do Southgate entre os 26 que foram para a Euro. Depois, como eu disse, o Alexander-Arnold foi cortado. Para explicar um pouco desse contexto, né? Por que o Gary Neville tá brincando e tá colocando o Carragher na história?
A frase "No one wants to grow up to be Gary Neville", né? Ninguém quer crescer para ser um Gary Neville, foi uma frase falada pelo Carragher. Os dois se dão muito bem, são dois grandes personagens da imprensa inglesa, né? Eles trabalham juntos na Sky Sports e formam uma ótima dupla de análises, mas também de brincadeiras um com o outro, além de símbolos, né, de Liverpool e Manchester United. O Carragher até chegou a jogar como lateral direito, mas foi muito mais zagueiro. E o Carragher brinca, e não é só uma brincadeira, mas além... Esse comentário de ninguém quer crescer para ser um Gary Neville, que foi o expoente da lateral direita da geração dele na Inglaterra, né? Ele acabou sendo um lateral dominante no futebol inglês da segunda metade dos anos 90 para frente, até ali a década de 2000. No Manchester United, ultra campeão com o Ferguson, Gary Neville era um dos pilares do time ali, como um titular absoluto, também na seleção inglesa. Mas essa frase, ela é a sequência de um outro comentário do Carragher naquela ocasião, que é um lateral direito ou um zagueiro frustrado ou um winger frustrado. Não é nem frustrado que ele usa, é fracassado. Porque o que ele tá querendo dizer ali? Se você é um zagueiro que não defende tão bem, você vai ser empurrado para a lateral direita. Se você é um meia aberto que não ataca tão bem, que não cria tão bem, você vai ser puxado para a lateral direita. E isso corrobora, reforça um pouco essa ideia que eu falei de, historicamente, tradicionalmente, a Inglaterra olhar para a lateral direita como o lugar para colocar o pior jogador do seu time, se precisar. Então, é um pouco essa forma de olhar. Aqui é em tom de brincadeira, e o que o Gary Neville cita como outra frase que entrou pro folclore da imprensa inglesa é a frase tradicional do Alan Hansen, que foi jogador do Liverpool, que virou comentarista depois, por muitos anos da BBC, no Match of the Day, programa tradicional, e ele em 95 soltou a frase tradicional que é "You can't win anything with kids", que é "você não vai ganhar nada, você não pode ganhar nada, você não consegue ganhar nada só com garotos ou com garotos". E essa frase se referia ao Ferguson colocando garotos em campo, escalando um time jovem naquela ocasião no Manchester United. O resto virou história, né? Essa frase passou a ser uma das grandes provocações, uma das grandes frases marcantes do ponto de vista de frases equivocadas historicamente, porque o Ferguson acabou lançando toda uma geração que foi dominante, que foi hegemônica no cenário do futebol inglês e que tinha vários desses caras, né? Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, David Beckham, entre outros jogadores. Então eram esses os garotos da época que depois fizeram a história com o Manchester United. Tá, e por que eu tô olhando para esse contexto aqui? Para resgatar um pouco essa ideia de que a lateral direita é uma posição que tem esse olhar. Mas aí vamos voltar então para 2021. 2021 é um ano que tem, nos três times, como eu comecei falando, nos três times mais fortes hoje da Inglaterra, Chelsea, Manchester City e Liverpool, os laterais, eles têm uma influência gigante na forma de jogar. Quando a gente olha para o João Cancelo no Manchester City, eu até acho que ele tem jogado melhor, ele tem sido mais interessante de ver partindo da lateral esquerda. Eu tô colocando no pacote porque ele é um lateral direito, e porque ele também joga na lateral direita, e porque também tem um complemento de funções aí, né? Quando a gente olha pro City jogando, por mais que possa variar nomes, desenhos, a gente sabe que o Walker tem sido utilizado como um lateral direito que fica mais na base, mais próximo dos zagueiros, mas muito com a capacidade defensiva de recuperação, e assim também utilizado muitas vezes como um terceiro zagueiro pelo Southgate na Inglaterra. E do outro lado, o João Cancelo não é um lateral que vai atacar o corredor, ele é um meia a mais. Então ele é um jogador que tem uma capacidade enorme de trazer para dentro, armar o jogo, superar defensores conduzindo a bola, buscando o drible. Ele é um jogador que é um lateral direito, um lateral esquerdo, um ponta, e que consegue virar um meio-campista a mais também. Então, dentro dessa dinâmica de jogo, o João Cancelo é, na atual Premier League, o jogador com mais passes no campeonato. No Manchester City, ele fica atrás, na média de passes por atuação, por partida disputada, do Rodri e do Laporte, mas os dois têm jogos a menos, minutos a menos do que o João Cancelo na Premier League. Então a gente está falando de um jogador determinante para a estrutura de saída de bola e para vantagens nos avanços com a posse da bola. E o fato dele funcionar tão bem vindo da esquerda para dentro traz um outro elemento que para mim é dos mais importantes, que é a qualidade técnica dele para aproveitar o ângulo diferente que você tem sendo destro na lateral esquerda. O trazer para dentro, não no sentido só de você carregar a bola para dentro, mas de você orientar o seu corpo para dentro para buscar o passe com a perna boa, que é a perna direita. Então você vira menos o lateral de levar para a linha de fundo, porque levar para a linha de fundo significa usar a perna esquerda, que não é a boa. E não só por isso, o City usa os seus pontas bem abertos, bem espetados muitas vezes. Então se os pontas são os caras que abrem o campo, os laterais acabam jogando mais por dentro. E o João Cancelo vira um meio-campista a mais, com uma enorme qualidade para lançar, justamente com esse perfil de trazer para a perna direita e encontrar uma janela de passe para uma infiltração, para um lançamento, para uma bola na segunda trave, para o ponto entrar em diagonal.
tem sido um dos jogadores mais importantes do City, não só agora em 2021, 2022, nessa temporada, mas na temporada passada também já tinha sido. Então, é um lateral direito, mas deslocado para a esquerda, extremamente importante dentro do funcionamento de um mecanismo coletivo do Guardiola. Quando a gente olha para o Alexander-Arnold, são características diferentes, né? O Alexander-Arnold, hoje, é um grande armador. O Alexander-Arnold é o vice-líder de assistências da Premier League atualmente. E ele é um jogador que, ele não é o mais físico, ele não é o melhor defensor para a primeira linha com 4, mas ele é um lateral que consegue desequilibrar diversas faixas do campo pela qualidade técnica. A batida na bola é muito diferente. Então o Alexander-Arnold é um jogador que complementa muito bem esse lado direito do Liverpool, porque as funções, os posicionamentos, as movimentações estão muito bem definidas. De uma maneira geral, o que a gente viu várias vezes ao longo dos últimos anos? Se o Henderson é o meio-campista pela direita e o Salah o ponta pela direita, o Salah vai ser o cara que vai entrar em diagonal, até porque o 9 geralmente é móvel, recua e abre espaço, Firmino, por exemplo. Então você tem Mané e Salah entrando em diagonais, o Henderson partindo do centro para a ponta direita, então muitas vezes ele é quem vai explorar esse espaço da meia direita, que é um espaço que pode ficar aberto, porque, vamos lá, o lateral esquerdo do adversário acompanha o Salah nessa diagonal. O meia aberto pela esquerda, ou ponta aberto pela esquerda, vai tentar marcar o Alexander-Arnold, que muitas vezes pode armar mais recuado. O Henderson vai tentar explorar esse espaço por ali, se projetando, quebrando marcação, eventualmente carregando com ele um meio-campista que esvazia o meio. E aonde está o Alexander-Arnold nisso? Lançamentos. Então os passes do Alexander-Arnold não são só os cruzamentos, não é só a chegada à linha de fundo. O lançamento dele pode vir de qualquer parte do campo. Então ele pode ser um cara para lançar desde o campo de defesa, para inverter jogadas e aí explorar o outro lado em velocidade, aí sim com mais chegada à linha de fundo, com o Robertson, por exemplo, tentando ser o cara que acelera pelo lado oposto. Então o Alexander-Arnold é chave na organização ofensiva do Liverpool pela qualidade de passe, principalmente a qualidade de passe longo de lançamentos. Um outro tipo de funcionamento. E quando a gente olha para o Reece James, artilheiro do Chelsea na Premier League atualmente, o Reece James é um jogador que ocupa com uma enorme potência e um enorme entendimento do que a função pede nesse momento, todo o corredor direito. Chelsea joga com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas e um trio de frente que pode variar funções, né? Pode ter 2 meias e um atacante, pode ter um meia e 2 atacantes, pode ter um falso 9 circulando, pode ter um meia que vai ficar mais aberto e o outro mais centralizado, enfim. O Tuchel trabalha de diferentes formas. De uma maneira geral, a gente até vê um Chelsea orientando mais a saída pela esquerda, com o Rudiger, com o Jorginho, com o Chilwell, com o Hudson-Odoi, por exemplo, sendo ponta, se a gente for olhar para semanas mais recentes. Mas pelo outro lado, tá um cara que vai se apresentar para ocupar todo esse corredor. Seja marcando, fechando uma linha com 5, seja chegando e atacando a área. Como a gente viu acontecer, por exemplo, contra a Juventus. Chegando à área para definir, chegando à área para dar continuidade a uma jogada, mas sendo esse ala que ataca, espetado ou atacando a área mesmo para receber e finalizar, mais perto de uma zona de definição. Então são jogadores de características bem diferentes, mas que mostram como hoje, um outro momento tático, um outro momento de nível técnico da Premier League em relação a anos anteriores, a gerações anteriores, os laterais são extremamente determinantes. E principalmente falando aqui dos laterais pela direita. Porque ainda nessa questão histórica da tradição inglesa de olhar para a lateral direita como o lugar para estar o pior jogador do time, na esquerda existe uma ideia de que ali provavelmente vai estar um canhoto, um jogador com maior qualidade técnica, um cara que vai poder contribuir um pouco mais, diferentemente da lateral direita. Então esse olhar, essa visão, está muito pro lado direito dessa linha de defesa. E aí eu fiz o exercício até de voltar um pouco nessas décadas para lembrar que mesmo com a Premier League ganhando esse peso global, não foram muitos os laterais com essa característica de influenciar tanto na maneira do time atacar. Vamos lá, se a gente quiser fazer um passeio por algumas das principais equipes da Inglaterra. No Manchester United, o Gary Neville foi quem tomou conta da geração dele, na lateral. Na sequência, Wes Brown, Rafael, agora o Wan-Bissaka. Não foram jogadores com esse peso todo na construção ofensiva. Não tô falando que eles não tinham participação, tá? O United teve períodos nos anos 90 em que o lado direito era fundamental com Beckham e Gary Neville, e dali saíam muitos dos cruzamentos para Dwight Yorke, para Andy Cole finalizarem na área, né? Então, o lado direito era bastante importante nesse período, mas não eram jogadores tão determinantes para o funcionamento coletivo com a qualidade técnica que os de hoje têm quando a gente olha para esses 3 que eu citei, dos 3 principais times hoje do campeonato. Falei do Manchester United. Do Manchester City, se a gente for olhar para essa era bilionária, a gente naturalmente vai lembrar do Zabaleta como jogador marcante ali. Um outro perfil, identificado com a torcida, teve uma bela carreira no clube.
outro perfil e sem a mesma capacidade ofensiva para criar, para desequilibrar. Depois, Kyle Walker acabou virando esse lateral, depois da era Zabaleta por lá. No Chelsea, a gente vai lembrar do Paulo Ferreira, importante no Chelsea do Mourinho, como um complemento defensivo de uma linha com 4. Depois vieram nomes como Bozingua, Ivanovic, que é mais um exemplo de um zagueiro deslocado para o lado direito de uma linha com 4. Daí eu falei de United, City, Chelsea. O Arsenal até tem mais nomes, se a gente for lembrar. Lohan, zagueiro da época do time campeão invicto. A gente pode lembrar de, na sequência, né? Eboué, um meia aberto, deslocado para a lateral direita. Um jogador mais rápido nessa chegada à frente. Aí, Sagna, Bellerin. Se a gente voltar no fim dos anos 90, Lee Dixon foi um lateral de muitos anos no Arsenal também, mas todos eles dentro de um padrão mais antigo mesmo do futebol inglês. Não estou falando que todos são iguais, tá? Cada um dentro de uma característica. Liverpool, a gente vai lembrar de Finnan, de Arbeloa, de Glenn Johnson, também não eram caras protagonistas dentro do time. Longe disso, olhando para esse século no Liverpool, basicamente, lembrando de alguns dos laterais que passaram por lá, tem outros também. Se a gente for lembrar de outros laterais de outros times, talvez o que mais se destaque sendo esse cara que foi realmente um jogador, um protagonista em alguns momentos da Premier League, mas que sofreu muito com lesões nessas últimas décadas, Seamus Coleman no Everton. Aí eu acho que tá uma lembrança até que foge um pouco à regra, de um jogador que teve momentos muito bons. O Everton tinha uma dupla muito boa de laterais, né? Seamus Coleman na direita e Leighton Baines na esquerda. Foram laterais importantíssimos pro Everton. No Leeds, o Leeds da virada do século, o Leeds que foi forte, que foi semifinalista de Champions. Gary Kelly, também era um jogador de compor o lado direito da defesa. O Tottenham teve o Kyle Walker recentemente, teve o Trippier mais recentemente, acho que aí o Trippier já tem muito mais a ver com esse perfil atual, né? De um jogador que desequilibrou muitas vezes pelos passes, pelos lançamentos, pelos cruzamentos, mas agora já não tá na Premier League. Um pouco antes, Stephen Clark foi um lateral importante da Premier League, chegou a ser jogador de seleção do ano na Premier League algumas vezes. Mas enfim, a gente não tá falando de grandíssimos laterais como protagonistas do campeonato inglês como um todo. Eu acho até que eu lembrei de todos os times que eu tinha separado para falar aqui, não sei se todos os nomes. Mas enfim, esse é um passeio por laterais das últimas 2 décadas, basicamente, do futebol inglês, e a gente percebe como a influência desses 3 atualmente é superior a que esses nomes tiveram. Por mais que esses nomes, vários deles, tenham tido ótimos momentos, tenham sido bons laterais, tenham sido destaques, mas não com essa influência ofensiva de mecanismos diferentes na forma de atacar. Enfim, acho que essa era um pouco a viagem um pouco mais longa que dava para fazer, expandindo um pouco mais esse olhar para ir além da comparação de qual é o melhor, quem é melhor. Acho que aí depende muito do que você quer pro seu time, qual encaixa mais com qual proposta. Fiquem à vontade nos comentários para falar qual você gosta mais. Alexander-Arnold, Reece James, João Cancelo, enfim. Acho que são 3 jogadores importantes quando a gente olha para o 2021 no futebol inglês e que ajudam também a romper um pouco esse olhar histórico do inglês para a lateral direita. Um abraço para todo mundo e até a próxima.